Então, nós paramos sobre a utilidade das coisas agradáveis que Deus fez para o homem, e aí esse autor vai então falar sobre isso. Hugo de São Vítor, né? Mas é coisa muitíssimo digna de investigação, porque Deus teria querido criar essas coisas que previa que não haveriam de ser necessárias para o homem. Se tudo fez por causa do homem, saberemos isto mais rapidamente se refletirmos sobre a causa e o modo da criação do homem. Deus fez o homem para si mesmo. Olha isso. E criou todas as outras coisas por causa do homem. Então, essa pequena frase contém uma gama de verdades. Primeiro, que nós não somos de nós mesmos. Eu não me pertenço, né? Minha vida foi dada e feita e Deus quis, né? Deus quis criar o homem. Ele não precisa de nada, não precisa do homem para nada. O homem não faz nada, né? Assim que seja necessário para Deus, né? Nós somos meras criaturas. Então, a nossa criação foi feita para Ele. Então, eu devo a minha vida para Ele. E isso contém um monte de responsabilidades minha para com Deus, né? Por exemplo, eu optar por não querer pecar, né? Por quê? Porque eu vou ofender a Deus, eu poderia não ter existido e eu existo, e aí eu uso a minha existência para contrariar aquele que me criou. Então, um parâmetro assim que é preciso que a gente tenha isso bem claro assim na nossa cabeça, né? O meu fim último é, na verdade, Deus, porque Ele me criou para Ele. Eu não sou, eu não me pertenço. Eu não tenho a, nenhuma liberdade para fazer qualquer coisa que eu queira, se isso for ofensivo a Deus. A liberdade, na verdade, não é isso, não é fazer o que eu quero, né? A liberdade é justamente querer Deus, ou seja, por mim mesmo, né? Pela minha vontade própria, quero e amo a Deus. Por isso que nós fomos feitos com inteligência, né? Por isso que nós não somos meros animais, né, que poderíamos fazer as coisas só por instinto. Mas Deus não, Ele quer que nós o amemos, né, por desejo nosso. E se a gente for um pouco mais a fundo, não só por desejo nosso, mas porque nós devemos a Ele, né? Eu devo a Deus a minha vida, né? Eu devo a Deus a minha salvação. Eu devo a Deus que Ele me tirou da uma vida de pecado horrorosa que eu tive durante 30 anos. Eu devo a Deus que Ele tem a igreja e eu pude me confessar e ser absolvida dos meus pecados. Eu devo a Deus porque eu como, porque eu me visto, porque eu não passo frio, porque a Jaque me deu um monte de roupinha quentinha esse ano. Eu devo a Deus tudo, porque tudo é graça, como dizia Santa Teresinha, né? E tudo que eu faço de bom é alguma graça que Deus me dá para eu fazer o bem, porque por mim mesmo eu não faria, porque eu dependo absolutamente dele. Só que a gente esquece disso a maioria das vezes. Então, assim como nós fomos feitos para ele, ele também fez todas as coisas para nós. Olha só isso. Nós somos dele, mas tudo é nosso. Tudo foi feito para o homem. Por isso que não existe, não vai existir e nunca vai ser achado nenhum outro ser vivendo em qualquer outro planeta, porque o homem é o centro do universo. As coisas foram feitas para o homem se deleitar naquilo que Deus foi capaz de fazer para o homem, né? As coisas foram feitas para o homem dominar. As coisas foram feitas para que o homem chegasse, inclusive, nessa utilidade agradável. Não seria necessário para o homem viver, mas Deus fez, porque o amor dele é assim. O amor, ele se expande.
Por que que Deus criou o homem? Porque se ele em si tem tudo, ele é uma sociedade perfeita de amor, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É uma sociedade perfeita de amor que não pode se separar, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são e têm uma união inseparável e indestrutível. E, no entanto, ele fez o homem. Por quê? Porque o amor precisa se expandir. O amor, ele tem a necessidade da expansão. E aí Deus fez tudo isso para nós, para ele e tudo para nós. Então, ele fez o homem por causa de si mesmo, não porque precisasse do homem, mas porque nada podendo dar de melhor para que se desse a si mesmo em fruição ao homem. Essa palavra fruição é ela tem eu fui buscar no dicionário para a gente saber direitinho o que quer dizer fruição. Aqui, ó, fruição, desfrutar, gozar, usufruir, do latim fruere, fruor. Então, ele fez o homem para que ele desse a si mesmo em fruição ao homem. Ele dá a ele mesmo como prazer para o homem, né? As outras criaturas foram feitas para que fossem sujeitas ao homem por condição e servissem à sua utilidade, tá? O homem, portanto, como que colocado em uma posição intermediária, tem acima de si a Deus e abaixo de si o mundo. Por isso que o homem é o centro da criação, é o centro do universo. Tudo foi feito para o homem, tá? Pelo corpo está unido inferiormente ao mundo, pelo espírito se eleva a Deus. Então, o homem, ele também é o centro do universo por causa disso, porque ele tem matéria e espírito, ele está no centro, né, do mundo espiritual e do mundo material, tá? Foi, porém, necessário que a criação das coisas visíveis fosse ordenada de tal modo que o homem nelas conhecesse exteriormente qual seria o bem invisível que deveria buscar interiormente, isto é, aquilo que visse abaixo de si, não, isto é, que visse abaixo de si aquilo que, peraí, devia apetecer acima. Não era, pois, conveniente que a multidão das coisas sensíveis estivesse submetida em parte alguma ao defeito, já que por causa disso foi principalmente instituída, para que anunciasse a riqueza inestimável dos bens eternos. Por esse motivo, Deus quis também criar aquelas coisas que previa que não seriam necessárias ao homem, ao uso do homem. Se tivesse querido apenas o necessário, seria de fato bom, mas não seria rico. Olha só que bonitinho. Acrescentando, porém, as necessidades também as cômodas, mostrou as riquezas de sua bondade. As cômodas, agraciadas com o acréscimo das côngruas, demonstraram a abundância da divina bondade. Mas ao depois acrescentar as côngruas, também as agradáveis, o que faz senão tornar conhecida a superabundância das riquezas de sua bondade? É porque é um português, quando faz a tradução, usa, né, a terminologia arcaica do autor, que é da Idade Média. Então, a gente vai lendo com a velocidade que a gente usa, né, num texto do nosso tempo, e a gente vê que é outra coisa e dá esses engates. Mas vamos voltar para a gente meditar sobre isso. Então, eu só quero mostrar para vocês que quando a gente for passar para o estudo da criação do homem, né, a gente já chega com
essa meditação, né, que é bem pequenininha, né, num livro imenso assim, né, e que tem várias formas de meditar a criação, e que eu peguei esse detalhe da utilidade, porque me parece assim um, um exagero tão grande de Deus, assim, é, eu não sei explicar, eu acho que é porque a gente nunca fez essa meditação, né? É novo para a gente meditar assim. O que significa que a gente não está meditando bem, né? Porque esse autor, ele meditou tão bem na criação que ele foi além do que todos nós já podemos meditar da criação, né? Ele estava com o espírito dele muito elevado, né? E o nosso espírito é tão baixo, né? A gente não consegue ver essas coisas, né? E, na verdade, Deus, na verdade, ele é impressionante, e nós podemos, sim, olhar para o Criador e meditar muito sobre o que é o Criador e nós criaturas. Tipo assim, Senhor, né, o que é o homem para que tu olhes para ele, né? O que é a Flávia para que tu te preocupes com ela, né? O que sou eu quando eu olho para o universo, para as galáxias, para sei lá o quê, e a gente é não sei o que a gente é comparado, né? E, no entanto, nós somos os seres que isso tudo foi feito para nós, né? Para nós, para o homem, né? Então, assim, é um amor assim realmente é, incrível. Não tem, a gente não tem expressão, a gente não tem palavra, a gente tem que ficar realmente assim mudo, abismado, olhando para isso tudo, sabe? Então, quando a gente for no nosso dia a dia, né, nos deparar com o nosso jardim, com a nossa comida, né, com, né, a ervinha que a gente coloca, o azeite que foi, a azeitona que foi feita para espremer e tirar o azeite, tudo, tudo, absolutamente tudo foi pensado, né? E é tudo superabundante, inclusive nesse detalhe do que é utilitário, né, para a vida do homem. Né? Como Deus, ele é abundante no amor dele, né? Nada nos falta, nada. Tudo que ele faz é bom. E se nós fazemos o mal, a gente tem que estar com isso assim certo na nossa cabeça, assim. Do mal, Deus tira um bem muito maior. Do mal, Deus tira um bem muito maior. Do mal do pecado de Adão, ele tirou Jesus e a Virgem Maria. Então, a minha fraqueza e a minha fragilidade não são empecilhos para ele tirar um bem muito maior. Não são. É isso que tem que. A fé, ela tem que nos movimentar para isso, para a gente entender que a gente não pode ficar, né, a nossa sensibilidade, ela é para nos levar para o alto, não é para a gente ficar só nisso, é para a gente, tudo em volta da gente é para a gente pensar no Criador, não é para a gente ficar parado na criatura, né? Ai, a rosa é linda, tá, mas imagina que por trás dela tem o Criador. Tudo, em tudo tem que ver Deus, em tudo tem que ver a mão de Deus, né? Em tudo, absolutamente em tudo. Porque ele é bom e só ele é bom, né? Mas eu acho incrível também esse autor escrever assim, né? É que Deus, sim, ele fez por causa de o homem por causa de si mesmo, não para que não porque ele precisasse do homem, mas porque nada podendo dar de melhor. Olha isso, nada podendo dar de melhor. Como assim? Está falando de Deus. Nada podendo dar de melhor para que se desse a si mesmo em fruição ao homem. Ou seja, ele quer que o homem se deleite com as coisas que ele deu. Não é para o homem ficar parado no deleite, né? Mas é para o homem se elevar e lembrar dele como criação. Então, tudo em nossa volta está sinalizado para ele, né? Para ele. Então, assim, para você ver o que é a arrogância do ateísmo, por exemplo, né?
que não, Deus não existe assim. Como assim? É quase um monte de placa escrita, né? Tipo assim, olhem para mim, fui eu que fiz isso, né? Sem que você me pedisse, eu fiz, né? Então, o homem, ele é colocado nessa posição intermediária, né? Deus acima e abaixo o mundo, mas esse mundo, né, que tem todos esses sinais, ele foi feito para elevar o espírito do homem a Deus, né? Não para o homem ficar ali abaixado, né? A gente já vai terminando. E depois, assim, feito essas coisas que não são necessárias, faz com que ele seja rico, porque bom ele é, mas faz com que ele seja rico, porque tudo dele é em superabundância. Até no pecado ele é superabundante. Foi Santo Agostinho que disse: onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, de tudo ele consegue dar, o que ele dá para a gente é sempre surpreendente, porque é sempre muito maior do que a gente pode imaginar, né? Então, aqui a gente vai ver algumas imagens que eu peguei para a gente ter esse tipo de contemplação. E aí foi só uma coisa que eu escrevi. Eu vou corrigir aquele outro textinho que está cheio de defeito lá. Toda matéria tem fim, embora não pareça, e seja declarada em determinadas condições como infinita por vários cientistas. Assim, eu estou querendo chamar a atenção, porque eu estava vendo vários vídeos falando sobre essas questões todas da criação, né? E tudo que é muito grande, os cientistas falam da questão infinita daquilo, né? E não, na verdade, é que o homem ele não tem capacidade ainda de constatar determinadas coisas. Mas nós já aprendemos e nós já sabemos que a matéria tem fim. A gente já sabe disso, a gente já estudou isso, né? Que a matéria tem fim e Deus fala isso, né? Os novíssimos, que é, é, são as novidades que a igreja trouxe para o mundo, fala do fim do mundo, né? Porque a matéria tem fim, e tanto tem fim que nós morremos, né? E depois, quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter uma outra forma de vida superabundante como Jesus, né? Então, é só para ficar assim também claro que aquelas pessoas que convivem com crianças, que têm filhos, que têm sobrinhos e tal, para a gente também saber fazer essa questão apologética. Assim. O que é apologética? É defesa da fé. Sempre chamar a atenção, né? Porque essa coisa da ciência, né? E ela está bem é bastante estudado isso nas escolas e tal, essa coisa do evolucionismo e tal. Então, assim, para a gente saber assim, não, as coisas têm fim, o universo tem fim, né? Porque os cientistas falam, não, não, não tem fim, é uma coisa infinita. Não, é porque eles não chegaram no fim, mas tem um fim, né? Tem uma hora que não o único que não tem começo nem fim é Deus, né? Mas tem uma hora que acaba, né? Assim como qualquer outra coisa, né, que a ciência contradiga a nossa fé, ela não pode ser, né, embutida na nossa fé goela abaixo, né? Não, não é assim que a nossa fé fala, né? Então, as imagens que eu coloquei aqui são só para assim, para depois vocês pesquisarem e se abismarem também, porque realmente o universo criado macroscópico por causa dos novos telescópios é uma coisa impressionante o que o homem está podendo descobrir. E é bom que descubra, porque tudo foi dado para o homem, né? Então o homem está se maravilhando com todas essas coisas. Só não está, às vezes, olhando, muitas vezes olhando para o Criador, né? Assim como esse universo microscópico, que é uma coisa também absurda, né? Essa coisa do átomo, né? De como que das células você vai indo e a coisa é micro, parece ter um outro mundo também infinito nesse microscópio, nessas coisas microscópicas.
E também essa descoberta nova dos fractais, que na verdade, é uma equação matemática, né? E que faz parte também, né? Alguns cientistas, inclusive, chamam de assinatura de Deus, né? Porque é uma coisa que eles falam também que é infinito, mas não é infinito. É porque tudo tem fim, né? Mas, enfim, você pode, até como eles falam que é uma assinatura de Deus, você pode ficar lá até o fim, sem fim, fazendo aqueles desenhos que se repetem, né? Então, a gente vai prosseguir depois sobre a criação do homem e dos anjos, né? Nossas próximas aulas vão ser sobre isso. E agora eu vou mostrar para vocês as fotos que eu peguei, porque elas são realmente muito impressionantes. Eu nem sabia que o conhecimento de astronomia estava tão avançado, que tem uma quantidade imensa de fotos de novas galáxias. E aí tem a foto da nossa galáxia, né? E a gente assim tá aqui, tá marcado lá com aquele cursorzinho do Google. A outra coisa também é do mundo microscópico, né? Isso aqui é uma foto de um átomo, isso aqui é uma foto de um cromossomo. E aí tem umas coisas muito engraçadas que a ciência está descobrindo que tem uma proteína que caminha dentro da gente, né? Uma coisa louca. Se você, isso aqui é uma foto, mas tem um vídeo. As pessoas não conseguiram filmar, mas os cientistas já descobriram que é assim. Então eles fizeram umas animações para mostrar que tem uma proteína que anda, né? Carregando. Olha, é uma coisa. Eu já vi isso um milhão de vezes. Eu fico tão impressionada. Isso aqui, por exemplo, são as células da grama. E aí Deus, Deus fez elas com umas carinhas. Então, o cara, quando pegou a grama e colocou no microscópio e viu isso, as pessoas ficam assim, gente, olha até onde vai o humor de Deus, né? Bota umas carinhas de feliz ali, porque grama é uma coisa boa mesmo, né? Da felicidade. Isso aqui são os fractais, né? São desenhos geométricos e matemáticos, né? Que não teriam fim, né? São, enfim, como o gelo, né? O floco de gelo. Isso aqui é uma espécie de brócolis, né? Isso aqui é uma árvore, né? Porque um galinho é a reprodução da árvore que dá outro galinho, que é como se fosse uma outra árvore pequenininha e a coisa vai sem parar. Isso aqui também, né? Matematicamente é uma expressão matemática de perfeição, né? Que os cientistas eles descobriram isso. Então, eles denominaram isso de fractais. E é muito impressionante, né? Essas coisas todas que a gente está tendo acesso agora. Ah, olha só, eu não sabia, eu tinha esquecido que tem essa outra partezinha aqui. Então, é bem rápido, não vou ocupar muito mais o tempo. Então, o justo vive da fé é uma declaração tanto apostólica quanto profética. Com efeito, o apóstolo diz: o que o profeta prediz, pois o justo vive da fé. Se é assim, ou melhor, porque as coisas são assim, devemos cuidadosamente cogitar e frequentemente ruminar os mistérios da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois onde não há fé, não pode haver esperança. Ora, os que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que é o recompensador dos que o buscam. Pois, de outro modo, que esperança poderíamos ter? Mas onde não há esperança, tampouco pode haver caridade. Com efeito, quem amaria alguém de quem não se espera nenhum bem? Portanto, pela fé somos levados à esperança, e pela esperança crescemos na caridade. Então, ele está falando aqui das nossas virtudes teologais que nós recebemos no batismo. Muito bem, ele vai concluir o pensamento dele aqui. Tudo que eu tiver, se não tiver caridade, de nada me servirá. Mas qual é o fruto da caridade? Podes ouvi-lo da boca da verdade, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Do amor procede a manifestação, da manifestação a contemplação e da contemplação o conhecimento. Quando Cristo nossa vida aparecer, então também nós apareceremos com ele em glória e seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é.
Vê, pois, como e por que graus ascendemos da fé ao conhecimento divino, mediante a esperança e a caridade. E como, opa, me perdi. Ah, tá aqui. E como ascendemos do conhecimento divino à vida eterna? Ora, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, a vida procede tanto da fé quanto do conhecimento. Da fé procede a vida interna, do conhecimento a vida eterna. Eu vou ler tudo porque depois eu vou comentar rápido e a gente vai terminar. Que nos permite viver bem neste mundo do conhecimento, Não, peraí, vou voltar lá. Da fé, aquela vida que nos permite viver bem neste mundo, do conhecimento, aquela vida beata que viveremos no futuro. Assim, a fé é início e fundamento de todo o bem. Quão aplicados, pois, devemos ser na fé, na qual todo bem tem 6 fundamentos, e a partir da qual atinge o firmamento, mas, assim como na fé está a incoação, incoação é uma palavra nova, e nós vamos ver aqui. Incoação, ação ou consequência de começar, iniciar, principiar. Incoação de todo bem, assim também no conhecimento está a consumação e perfeição de todo o bem. Sejamos, pois, elevados à perfeição e calcando os graus da perfeição que conseguirmos, corramos da fé ao conhecimento. Esforcemo-nos o quanto pudermos para inteligir o que cremos. Olha só, a gente falou muito essa palavra inteligir. E lembremos quanto se esforçaram neste conhecimento, ou até que ponto chegaram os filósofos desse mundo. E tenhamos vergonha de nos encontrar inferiores a eles neste quesito. O que se pode conhecer de Deus é-lhes manifesto, atesta o apóstolo, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Conheceram, portanto, que conheceram a Deus. Que pois dizer de nós que recebemos a tradição da fé desde o berço? O amor da verdade deve ser em nós mais forte do que o amor da vaidade que havia neles. Devemos ser capazes de conhecer mais do que eles, pois a fé nos dirige, a esperança nos atrai, a caridade nos impele. Para nós, crer crer de Deus coisas retas e verdadeiras é pouco. Devemos, como disse, nos esforçar para inteligir o que cremos. Empenhemo-nos sempre, na medida do que é lícito e possível, em compreender pela razão aquilo que cremos pela fé. Então, por que que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque a gente tem essa crise da inteligência que a nossa geração vive, né? E outras gerações já viveram, e gerações mais novas do que nós vivem uma crise pior ainda do que nós. E esse autor nos fala, né, daquilo que São João Paulo II falou numa encíclica que a fé e a inteligência e a razão, elas não são opostas, elas são necessárias, são as duas asas para nós chegarmos a Deus. Veja bem, se Deus deixou todas essas coisas para nós nos abismarmos nele, não nas coisas, mas nele, e elevarmos a nossa alma, só com a criação, ele nos deu também a inteligência, que é isso que nos faz diferente do homem animal. Para nós nos abismarmos nele pela nossa inteligência. Entende? Então, assim, nós temos que sair daquilo que nos é sensível e elevar, e essa elevação depois tem que ir para a inteligência. Não podemos ficar parado nisso, né?
só olhando para a flor e lembrando que existe Deus. Porque Deus nos deu uma inteligência para nós conhecermos a Ele. Vejam só, se Deus nos deu coisas e Deus deu para nós coisas que são agradáveis e nem são úteis para nossa, não são só necessárias, né, como utilitárias, a gente acabou de estudar isso. Ele deu coisas para o nosso deleite. Ele também nos deu a inteligência para nós termos o deleite intelectual e a alegria intelectual, ou seja, é necessário nós ultrapassarmos aquelas pessoas que foram os filósofos, que conheceram a Deus pela inteligência, só que não foram além daquilo. Né? É como o cara que fica olhando para a natureza e se pasma nela e fica só nisso, não vê o Criador por trás. É a mesma coisa que esse autor está falando. É assim, você tem que ir além da fé, assim, eu creio, tá, mas para você crer e isso te elevar, você tem que estudar. Eu estou batendo nessa tecla, batendo nessa tecla, batendo nessa tecla, porque a nossa fé não se sustenta, porque ela desce de novo e vai lá para baixo. Nós somos seres corrompidos, a gente tem que entender isso de uma vez por todas, sabe? Ó, a vida procede tanto da fé quanto do conhecimento. Da fé procede a vida interna, do conhecimento a vida eterna. Eu tenho formas de conhecer mais a Deus, de fortificar a minha fé, inclusive, ter uma fé mais sólida, porque eu tenho que inteligir. A minha razão, ela foi feita, assim como meus sentidos foram feitos para eu ver a beleza do mundo e olhar que por trás tem um Criador, a minha inteligência foi feita para eu conhecer a Deus e saber que o meu fim último é a vida eterna. Se eu ficar sem vida interior, eu não chego na vida eterna. Eu vou ser uma alma tíbia, mesquinha, morna, que eu posso cair num pecado grave a qualquer momento e ficar ali estatelado. O fato de eu estar dentro da igreja não significa que eu estou pronto e sou santo e estou convertido. A conversão é diária, a luta é diária. Não há como prosseguir, principalmente nesse mundo que faz um esforço enorme para nos emburrecer. Não pode, nós não podemos continuar nessa fraqueza, essa fraqueza horrorosa. Ou seja, eu só vou para a missa dominical e nem me confesso e vou e comungo. Eu assisto a missa super distraída. Eu não tive nenhuma leitura espiritual durante a semana. Eu não fui visitar o Santíssimo Sacramento nenhuma vez, mas eu tive tempo de ir lá não sei aonde, de fazer não sei o quê, de fazer não sei o quê. E eu não tenho tempo para esse Criador. Olha só, a gente acabou de estudar como é que foi que Deus criou tudo. É tudo para nós. Eu estou ofendendo a Deus com a minha vida medíocre. É uma ofensa a Deus, porque Ele nos deu tudo em abundância, inclusive a inteligência. Eu tenho que contemplar a Deus não só com os meus sentidos, eu tenho que subir, eu tenho que me elevar, eu tenho que contemplar a Deus com a minha inteligência. Outro dia eu emprestei um livro para uma pessoa e a pessoa estava me descrevendo, né, como que ela estava depois de ler aquilo, e eu falei para ela, isso se chama alegria, alegria da sua inteligência, ela fica fascinada de conhecer a Deus, assim como os seus sentidos, né, podem ser elevados quando você vê o Criador por trás de tudo, a sua inteligência precisa ser elevada, entende? É uma gama de coisas que nós precisamos fazer. E a gente não vai fazer se a gente não inteligir. Aí a filosofia fica parecendo para a gente um negócio maçante e difícil, porque a gente não está acostumado a inteligir. Aliás, a gente não está acostumado nem a contemplar Deus nas criaturas, porque a gente nem lembra do Criador por trás disso, quando a gente está botando azeite na nossa alface. E a gente devia lembrar de Deus em tudo.
como ele olha para a gente toda hora e não se cansa de olhar para a gente. E a gente se cansa de olhar para ele, tá? Então, assim, o amor, ele acabou de falar aqui, o amor precisa crescer em nós. E o amor, ele vai crescer de várias maneiras. Deus, olha, tudo que eu falo para a gente aqui não é opinião minha, é o que a igreja ensina. A leitura espiritual, ela é super necessária, o estudo é necessário, você conhecer a sua igreja é necessário, você conhecer a sua fé é necessária, principalmente nesses tempos que a gente está virando autômatos. Por causa disso aqui, as pessoas estão estudando só ouvindo, ninguém tem. Não, a inteligência não é assim que ela é usada. A inteligência precisa ler. Agora precisa disso. É remédio para a gente nesses tempos. A mãe dos pastorinhos de Fátima, lá em Fátima, ela podia até ser analfabeta. Mas sabe o que que acontecia com ela, que era diferente? Ela vivia num mundo que não é esse mundo nosso, numa paz e tranquilidade lá no interior de Portugal, que não tinha avião, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, e tinha padres que eram catequistas fenomenais. Ela sabia tudo. Ela era, inclusive, catequista. As crianças iam lá, fazer catequese na casa dela. Certamente Flavinha, ela. Oi, posso falar vai rapidinho? cair, né? Não, Fala. vai cair, mas eu acho que dá para falar. É, como Tá. a gente estava falando lá no comecinho da aula, né? Eu até fiz uma anotação aqui que nós admiramos, né? E depois nós contemplamos, né? E aí, na mesma hora que você está falando aí de Fátima, né? Da mãe dos três pastorinhos, e é exatamente isso, né? Um olhar também de uma mãe, né? Ela admira. E aí depois vem a contemplação, né? De como aquilo é uma criação, né? Sim. Uma criação de Deus, Isso. né? E, É. e é isso daí que você está falando, né? E aí, a partir daí, quanto mais ela contempla, mais ela conhece o filho dela, né? Mais ela Uhum. sabe o que ele está passando, os sentimentos que ele está. Quando ele vem da escola, ela sabe se ele está bem, se ele não Sim, está. sim, E a maioria sim, dos pais hoje em dia não sabem nem fazer essa leitura mais dos filhos, sim. porque eles não Verdade. contemplam mais os filhos deles, né? Sim, sim. O mundo está tão acelerado, as pessoas estão tão aceleradas que elas não percebem, elas não conseguem perceber quando o filho está Sim, triste, quando o filho está alegre, sim. né? Verdade, é Qual a verdade. necessidade do filho dela naquele momento, né? O que que ele está precisando, se está precisando de um carinho, Exatamente. se está precisando de um puxão de orelha, Isso. É verdade. né? É. Então, Não, e essa coisa das acho que é pessoas justamente falarem assim essa o questão aí do tempo inteiro. celular. As pessoas estão acostumadas a ficar com os olhos tão voltados para a tela, né? E vendo o que a tela tá estimulando, e ela idealiza também só uma família perfeita, né, do que ela vê na tela, que não é Uhum, real, que não é família real, né? uhum. A família do dia a dia. É isso. Não, foi um ótimo comentário. E outra coisa, aí as pessoas vivem assim, gente, eu tô sem tempo. Claro que É. você está sem tempo. O teu criador, que foi ele que fez o tempo, se você tivesse unido a ele, ele iria administrar o seu tempo. Mas você quer administrar o seu tempo. Você que quer fazer as coisas. Você não dá para ele tudo. Nem o seu tempo você dá para ele. Claro que você não tem tempo. Você não reza o suficiente, você não olha para Deus, você não, sabe, você não se sente falta de Deus, você não vai santíssimo, você não vai à missa, você comunga displicentemente naquela missa de dominical que você nem sabe o que que o padre falou direito. Você lembra da primeira oração que o padre faz, que chama coleta? Não, você nem sabe o que que é isso. Aí você acha que você é muito